Eu juro que sou responsável com o meu dinheiro. Mas eu vou fazer outra tatuagem e a melhor parte é que é de FNAF. Eu estava bem entusiasmada a vir fazer a tatuagem e é engraçado porque eu antes dizia por muito que eu gosto de FNAF, eu não me via a tatuar nada e agora olhem para mim, com uma tatuagem de FNAF. Se vocês não conhecem FNAF, podem literalmente sair do meu vídeo. Estou a brincar. Estou a brincar. Para quem não sabe, FNAF é basicamente aquele jogo de terror com animatronics que ficou super conhecido há uns anos atrás e que agora já é uma franquia gigante de jogos e agora também está a passar para filmes. E para mim fazia sentido tatuar, ou passou a fazer sentido tatuar, porque eu cresci a ver os meus youtubers favoritos a jogar os jogos e eu também influenciei os meus primos mais novos a verem e a gostarem de FNAF, então... Entretanto, já se passaram uns dias desde que fui fazer as tranças e basicamente, como estamos no final do verão e início do outono, eu decidi que precisava de um reset e decidi então ir fazer as tranças. A primeira vez que fui fazer tranças foi o ano passado, quando fui para Barcelona, e já agora, se quiserem ver o que gravei em Barcelona, eu vou deixar aqui a playlist. E eu gostei imenso de como fiquei com tranças, então este ano decidi fazer outro estilo de tranças e já agora também noutra cor. Como estou bastante responsável este mês com o meu dinheiro, o que é que eu fiz também? Comprei alguns colares e esse investimento acabou por ser ligeiramente mais caro do que eu estava à espera, mas na minha cabeça eu precisava de mais acessórios, então tão cedo não volto a comprar colares. Decidi comprar desta marca que eu vi bastante online e os colares são lindíssimos, então eu vou-vos mostrar. Se isto não é a combinação mais fofinha e bonitinha de sempre, eu não sei. Estamos aqui com Débora Dias. Estamos a fazer cosplay de Lana Del Rey, como podem ver, ok? Dá uma voltinha. Eu preciso de views, ok. E eu agora estou como... Ok. Tipo, vou dançar lá no Apupu, estão a ver? Tipo, baila muito. Muito linda! Basicamente hoje a gente veio ter assim um datezinho, estamos neste momento na Casa da Cerca a ver uma exposição que eu vou gravar já daqui a 2 segundos e depois vamos ao quartos. Feliz Páscoa! Oh shit! Uau! Não tem mais nada aqui dentro, mas... Uau! Ah não, por acaso tem aquela coisinha minúscula. Mas uau! Olha, acho que foi das melhores cenas que eu vi aqui. Não sei o que é que a gente está a ver, mas eu acabei de descobrir esta sala. Se isto fosse tipo um filme de terror e viesse um jumpscare, não era bué de giro. Era bué de giro se viesse aí um jumpscare. Uau! Uau! Mas está tão escultura, não é? Uhum. Então tu sentes paz a ver este vídeo? Tipo, por causa da natureza. Uhum. A paz em questão. Foda-se. Se calhar é isso. Olha, pois, estás a chegar a algum sítio, ok. Se calhar o intuito era dar-te paz e tirar-te a paz. Né? Tipo, Pode ter sido. Até porque agora é pode uma ser musiquinha... crítica social. Crítica social. Não é? Não sei lá se é uma crítica social. Não vi o que fiz a obra. Não, eu quero dizer que não pode ser. Pode. Pode ser tudo. A arte é isto, é sobre interpretação. Uau! Onde é que me estão a levar, gente? Eu não sei onde é que eu estou a ir. Vou lá com umas folhas na tromba.
Estou a... Eu não sei se isso foi um pássaro ou se foi tipo um marco, eu fiquei meio um bocado confusa. Estou a gravar a minha reação porque a Débora disse... Uau! Porque a Débora disse-me para gravar a minha reação. Ah, yes? Oh my god. Estou cega também? Uau! Eu amo Lisboa, não vale a pena. Eu já gravo o que é que eu estou a olhar já agora, mas eu amo Lisboa, tipo, não há nada como Lisboa. A Débora, tipo, a me dizer, melhor, leva-me para um jardim, que também é bom, também é bom. Tem plantas medicinais. Is it the good kind? Ela que tem plantas medicinais. Que tipo de medicina? Não sabemos, não sabemos. Eu só sei que, novamente, não sei se lembram do outro vídeo onde a Débora aparece, mas ela está sempre com os sapatos adequados para vir para a foto do sítio. Sobre o vídeo que tivemos a ver, queres dizer alguma coisa? Estás preparada? Então, aí me ia falar do vídeo. Pera, já falamos do vídeo. Estamos a chegar ao sítio que eu disse que ia ser melhor. Novamente, vou gravar a minha reação a algo, porque a minha querida primazinha diz que este promete, maltinha. Este vlog vai prometer. É a mesma vista de há bocado, mas estou um bocadinho mais alta. Não, ok, mas é bem fixe. Tipo, é fixe, é fixe, é fixe. Como é que aquela música que é? Que é um piano a tocar. Que é... Qual é que é aquela música com piano a tocar? Todas. Todas, Débora, literalmente todas. O café é ali do outro lado, não sei se está por aqui. Mas a gente pode passar por aqui. Também não sei. Sei que estou cheia de fome. Juro-te, estou cheia de dores de cabeça. Não bebi café, não comi. A beleza realmente é dor. É que o plano inicial era irmos brunch, estão a ver? Até porque eu trabalho num café que serve brunch, mas a gente depois também faz umas sessões de sauna e SBF e tudo mais, mas a piada era experimentar um brunch. Eu estava tipo, tem aqui umas obras. Vou gravar, estamos num sítio bonito, A saga de comer a seguir, agora que não tivemos o brunch e estamos cheinhas de fome. Mas já vamos. Ia gravar o lanchinho / almoço e do nada Dom Sebastião está aí a regressar. Do nada. Matou-me. Não vai dar mesmo para gravar. Só eu queria gravar o vlog. Mano, vocês perderam uma paisagem incrível de Lisboa. Acho que o meu marido não volta. Não. Acho que o meu marido já foi. Aí, como é que a gente se foi embora? Ai, eu gravei esta merda, não acredito. Aí, a pessoa está linda, vocês não estão bem a ver. Eu não acredito que a gente foi embora de onde a gente estava. Ia ser lindo, mano, lindo. Mas basicamente estava super Nublado. já ficou bué nevoeiro por causa do cabrão de Dom Sebastião e então E ficou bem frio e a gente nem casacos tinha. estava mesmo horrível o tempo, ficou bué frio e nós só fomos embora. E agora que fomos embora, Ficou um sol lindíssimo, tipo lindo. ninguém merece. Ninguém merece. Eu e o Miguel fomos ver a exposição da Paulo Rico e da Adriana Varjão no CAM e isto foi o que eu achei. Em primeiro lugar, eu só soube desta exposição há umas semanas atrás e quando vi publicidade no metro eu fiquei mesmo entusiasmada, mas ao ver que terminava a semana em que estava a gravar isto, fiquei um bocadinho chateada, não é? Porque se soubesse a exposição mais cedo,
também teria visto a exposição mais cedo. Mas pronto, eu já vi a exposição, está vista e eu gostei bastante. A exposição abordava temas como narrativas coloniais, racismo, violência, aborto, sofrimento da mulher, casamento, entre outras. E desde o começo que eu já estava interessada, a partir do momento em que no site aparecia o seguinte. Só aí eu já estava bastante curiosa para ver a exposição. Na minha opinião, a junção de ambas as artistas funcionou super bem porque ambas abordam temas bastante semelhantes, cada uma à sua maneira. Eu nunca tinha visto as obras da Paula Rego ao vivo e só tenho a dizer que fiquei obcecada com o seu trabalho. As temáticas que ela pinta são sem dúvida aquelas que têm que ser faladas. O seu traço é simplesmente incrível. Por exemplo, havia imensas pinturas e desenhos dela também lá. Dava-me mesmo para perceber o quão talentosa ela era, porque as expressões que ela consegue captar são brutais. O foco que ela consegue dar na cara das figuras é brutal. É impossível não querer olhar para a cara daquelas figuras. Sobre a Adriana Varjão, eu admito que não conhecia o seu trabalho, mas, novamente, o seu trabalho combina-se super bem com o da Paula Rego, embora seja mais grotesco e visceral até. E, para mim, o facto de que a própria artista também foi uma das curadoras da exposição, acho que ajuda imenso a que a mesma tenha funcionado tão bem. Eu gostei imenso das obras escolhidas para a exposição. Claro que há algumas que se destacam mais que outras, assim como certas temáticas. Acho que isso vai variar sempre de pessoa para pessoa, até porque gosto é algo subjetivo, não é? Mas, pessoalmente para mim, uma obra que se destacou foi uma da Paula Rego, que se chamava Mãe, e no quadro havia um homem branco a agarrar o seio de uma menina mestiça, e esse quadro causou-me um desconforto a sério. E apesar de ser uma pintura, eu acho que é uma das partes boas da arte em geral, conseguir causar uma emoção ou uma reação, seja ela qual for. Eu não acho que houvesse algo a apontar que eu não tivesse gostado na exposição. Eu sinto que as temáticas de cada sala foram bem explicadas, mesmo antes de entrar. Sinto também que o tipo de linguagem utilizado ao explicar as temáticas de cada sala também foi bastante claro, e isso é cada vez mais importante nos museus, sendo que já não são só espaços destinados a elites, como eram antigamente. Agora, mais do que tudo, sendo que é super acessível ir a um museu, acho que é mesmo importante que, mesmo que uma pessoa não perceba de história da arte, por exemplo, consiga ter contexto de forma clara a perceber e a apreciar as obras. Na minha opinião, o espaço do CAM também foi muito bem aproveitado, sobretudo com a quantidade de obras que lá estavam. Um detalhe que também achei interessante é que as salas, por exemplo, do lado oposto da entrada, tinham uma pequena abertura que permitia observar o que estava dentro. Ou seja, eu achei isso fixe porque quando cheguei, por exemplo, ao final da exposição e já não sabia se já tinha visto todas as salas ou não, eu conseguia espreitar por essa abertura e ver, ok, já vi esta sala, portanto, escuso de entrar novamente, ou se quisesse, até poderia espreitar e apreciar mais um bocadinho as obras. E pronto, é basicamente isto pelo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e de comentar se viram esta exposição, se não viram, quando é que foi a última vez que foram ao museu, e é isso. Até à próxima.